Gênesis 22, versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Amém. Irmãos, nesse capítulo 22 de Gênesis, narra o dramático episódio de Deus pedindo para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. E depois, o texto atrás do que nós lemos, Abraão, quando ele ouve esse chamado de Deus, esse pedido de Deus, melhor, ele não hesita, ele não questiona, mas ele se dispõe a ir aonde Deus mandou ele ir, ao lugar determinado, para ali sacrificar o seu filho Isaque. E depois deles terem caminhado 3 dias, eles chegam a este local. E depois de terem subido ao local, que era um monte, o local do sacrifício, ele faz todo o preparativo, né? Ele faz aquele altar de pedras, ele pega a lenha, coloca em cima, ele pega o seu filho e coloca em cima desse altar, e pega na sua mão o cutelo para sacrificar, imolar o seu filho. E aqui, irmãos, nós vemos que quando estava tudo pronto ali, surge uma pergunta de Isaque: onde está o cordeiro? E até aqui, irmãos, nós vemos o posicionamento de Abraão. O posicionamento dele foi, diante desse episódio, de entregar, de sacrificar o seu filho em obediência a Deus. E Abraão, irmãos, ele não estava de brincadeira. Abraão, ele estava mesmo disposto a sacrificar seu filho. Hebreus, no capítulo 11, versículo 9, ou 17 ao 19, diz assim: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então nós vemos aqui o posicionamento de Abraão, que era de sacrificar seu filho, em obediência a Deus, com fé, de que Deus poderia ressuscitar ele, né? Nós vemos também o posicionamento de Isaque, que foi de se entregar, que foi de se colocar ali como esse sacrifício. E agora no texto que nós lemos aqui também, especialmente no versículo 22, que é onde eu quero frisar com os irmãos nesta noite, no versículo 22 não, irmão, perdão, capítulo 22, versículo 12. O versículo 12 que diz assim: Então lhe disse:
não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então nós vimos o posicionamento de Abraão nesse episódio, que foi de ouvir atentamente e obedecer à voz de Deus, de ir até o local e sacrificar. Nós vimos o posicionamento de Isaac, que foi de se entregar como sacrifício, a esse pedido de Deus. E nós vemos aqui o posicionamento de Deus. Aqui no versículo 11 diz, mas o céu lhe bradou o anjo do Senhor. Aqui, irmãos, agora nós vemos esse posicionamento do Senhor, chamado ali de anjo do Senhor, que é uma manifestação de Deus no Antigo Testamento, que aponta para o próprio Jesus Cristo. É uma personificação do próprio Cristo. E após o Senhor ver a obediência de Abraão, ver que ele de fato iria sacrificar seu filho, ele diz: pois agora sei que temes a Deus. Irmãos, não é intrigante essa frase? Não é intrigante essa colocação de Deus, dizendo: agora sei que temes a Deus? Porque quando a gente olha para trás, para a história de Abraão, Abraão havia anos atrás partido da sua terra, confiando apenas nas promessas do Senhor. A Bíblia diz que ele partiu, pela fé. Ele enfrentou grandes desafios, deixar para trás sua parentela, sua terra, sua cultura, seu povo. Ele expôs a sua família a perigos. Em muitos momentos nós vemos sua família a perigos, com necessidade, escassez até mesmo de comida, E nessa caminhada, a obediência, muitas vezes, eles se colocaram nessa posição de perigo. Ele havia recebido anjos, nós vemos que ele recebeu anjos na sua tenda. Ele havia adorado e confiado em Deus em todos os momentos, onde nós observamos, irmãos, até aqui. E só agora o Senhor faz essa afirmação: pois agora sei que temes a Deus. Pois agora sei que temes a Deus. Depois de tudo que Abraão já havia feito. E eu creio, irmãos, que essa frase, essa palavra do Senhor, ela se refere ao significado da fé de Abraão. Porque o presente acontecimento dele sacrificar o seu próprio filho, e além dos atos da obediência, da caminhada na presença de Deus diariamente, do dia a dia, e é muito além. O assunto agora era outro. O assunto agora era mais pesado, porque tratava-se de entregar a Deus aquilo que era impensável. Nunca que passou pela mente de Abraão sacrificar o seu filho, achar que Deus iria fazer um pedido desse. Nunca. Então, tratava-se de entrega a Deus, entregar o impossível, o seu tesouro mais estimado, que era o seu próprio filho. O filho, o único filho que ele tinha, o filho da promessa, e agora Deus pede. Tal entrega, irmãos, é uma entrega total. É uma entrega total. Uma total confiança, uma total dependência. É isso que exigia esse momento. É isso que exige nesse momento, desse pedido de Deus, uma entrega total de Abraão. Uma entrega cheia de confiança. E Abraão, de fato, estava cheio de confiança, pois o texto lá de Hebreus nos informa isso, de que ele estava realmente disposto a fazer isso, porque ele acreditava que Deus tem poder para ressuscitar Isaac ali no momento que ele fosse sacrificado.
Então ele estava na total dependência de Deus, a soberania de Deus também. Então, irmãos, a impressão que dá quando a gente lê a Bíblia e lê os acontecimentos como esse e outros mais, é que Deus, ele trabalha em nossas vidas por ciclos, por eventos e eventos, e em cada momento ele tem um plano de edificação para a nossa vida. Há eventos que ele nos leva ao quebrantamento. Há momentos na nossa vida que ele nos leva a nos quebrantarmos, a nos prostrar, a nos humilhar, a reconhecer a nossa total fraqueza e dependência dele. Há outros momentos que Deus nos exorta à santidade. Deus nos exorta a viver uma vida santa, de pureza, de aproximação mais do Senhor, de abandono mais do pecado. Há também, irmãos, aqueles momentos que nos levam à celebração, a adorar a Deus, e em cada momento desse, irmãos, Deus, ele usa para a nossa edificação, para a edificação do seu povo, da sua igreja. Cada momento que Abraão viveu foi exatamente para isso, para a edificação da fé dele. Irmãos, o nível de temor a Deus, que é resultado da sua graça, quando nos atrai para irmos além da prática religiosa visível, e nós adentrarmos as áreas secretas da nossa alma. Esse nível de temor a Deus muito maior, e é isso que Abraão experimenta aqui. Isso aqui vai muito além do que ele fazer um altar e sacrificar um animal, como ele fazia sempre. Quando a gente lê a palavra de Deus, desde que Deus chama Abraão, quando ele parte, onde ele parava, ele fazia um altar, ele sacrificava a Deus. E aqui, irmãos, vai muito além disso, desse ato religioso de fazer um altar e sacrificar ali um animal, porque aqui era um altar que estava sendo erguido para sacrificar o seu filho. Então imagine o que se passou durante a mente, o coração de Abraão naquele momento, desde que Deus faz esse pedido a ele, e que ele parte, 3 dias de caminhada, de viagem, parando para as suas refeições, parando às vezes por cansaço, parando para dormir à noite, do que se passava no coração daquele pai. Desde que ele parte, o que se passa no coração dele, e quando ele está ali, erguendo aquele altar, colocando as pedras, uma sensação totalmente diferente, porque nos altares que ele havia construído, era para colocar em cima um animal e sacrificar, mas ali ele sabia que era para colocar o seu filho, que estava ali, ajudando ele. Então, irmãos, há um nível de temor muito maior aqui, muito maior, que vai além dessa prática visível e adentra as áreas secretas da alma. Parece, irmãos, que este é o destino que Deus deseja para cada um dos seus filhos: crer de forma plena. Crer de forma plena. É isso que Deus deseja para mim e para você. É que nós creiamos com o nosso todo, com o nosso tudo. Abraão foi chamado a crer, e ele creu, ele obedeceu, ele deixou parentes, ele deixou terra natal, ele deixou sua casa, ele deixou sua cultura, ele saiu para o desconhecido. Abraão, em muitos momentos, ele foi chamado a crer na promessa de Deus, a crer que mesmo já sendo um homem velho, abatido, sem vigor talvez, da sua juventude, ele cresce que ele seria o pai de uma numerosa nação, que a sua esposa, mesmo sendo estéril,
daria luz a um filho. Ele creu nisso. Mas, irmãos, aqui ele é chamado a crer no nível total, no nível muito além, né? No nível que vai muito além disso. O nível que é crer de forma plena, de entregar tudo, de entregar de forma completa. E assim, irmão, nós somos chamados também a andar pela fé como Abraão andou, crendo nas promessas de Deus, mas entregando tudo, entregando o nosso tudo, entregando aquilo que nós temos de forma plena. Eu entendo, irmãos, que Deus, Ele abençoou Abraão com a fé inabalável, para que ele pudesse ser exemplo, né, para a sua própria família, para que ele pudesse ser exemplo para todos que ele encontrasse, né? Abraão, ele foi abençoado por Deus com essa fé, uma fé inabalável, para que ele pudesse ser esse exemplo para a sua própria família, para aqueles com quem ele encontrasse na peregrinação e para todos os povos da terra, porque o seu testemunho chega até nós hoje, e o seu testemunho vai estar vivo até esse mundo existir. Então, irmãos, de forma semelhante, Deus, Ele dá fé a você e a mim, para que nós sejamos exemplo em casa, na igreja, no trabalho, na escola, né? Exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, para que sejamos exemplo entre as nações. Portanto, irmãos, o desejo de Deus é ajudar nós a crer, é ajudar nós a crer de forma plena. E Deus vai usar cada episódio da nossa vida, cada momento da nossa vida, para isso, para que nós possamos nele crer de forma plena, para que nós possamos nele crer, para que outro seja abençoado por meio da nossa fé, da nossa obediência, do nosso testemunho, do nosso zelo com as coisas de Deus, com o nosso temor a Deus. A isso somos chamados por Deus. Então lembre-se que foi isso que Deus fez com Abraão. Logo no seu chamado, Deus chama ele, abençoa com toda sorte de situações e diz a ele: "Se tu uma bênção". E é isso que Deus, irmãos, diz a nós. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos chamou aqui no tempo, nesse tempo, nessa geração. Deus nos chamou, Deus nos justificou, nos purificou no sangue de Cristo. Deus está nos santificando e dizendo para cada um de nós: olha, seja uma bênção, seja tu uma bênção. Portanto, irmãos, que haja em nós fé para entregar tudo de nós a Deus. Que haja em nós fé para que possamos entregar tudo o que for necessário para a obra e o reino de Deus, melhor do nosso tempo, da nossa vida, de tudo aquilo, das nossas capacidades, dos dons e talentos que Deus nos entregou, que nós possamos entregar tudo de forma plena para o reino de Deus, para o próprio Deus. Que em nossas vidas, irmãos, seja família, seja trabalho, estudo, igreja ou missão, nos seja dito: agora sei que temes a Deus. Agora sei que temes a Deus, pela nossa entrega total, pela nossa entrega plena. Abraão, quando ele estava disposto a entregar tudo que ele tinha de mais precioso, que era aquele filho, foi essa
esse testemunho divino a respeito dele, que ele ouve, dizendo: não estenda a mão sobre o rapaz e não lhe faças, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Que nós, irmãos, não venhamos negar o melhor de nós, para servir a Deus, em obediência a Deus, em temor a Deus. E Deus possa olhar para nós e dizer: agora sei que temes a Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos fortaleça na caminhada a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela